No vídeo de hoje, a gangorra de emoções que foi a última rodada do Brasileirão no que diz respeito ao rebaixamento. Vamos falar da queda da dupla Ceará e Fortaleza, os dois rivais indo juntos para a Série B, e do milagre do Inter, do Santos escapando. E olhando para frente, primeiro a gente tem que falar sobre a diferença entre festa e alívio, principalmente para Inter e Santos. Essa diferença precisa ficar muito clara. Vamos falar também, olhando para frente, sobre Neymar, sobre a possibilidade de renovação, sobre a cirurgia na qual ele vai passar, né, pela qual ele vai passar no joelho. Fica para 2026, não fica? Copa do Mundo, não é? Ele foi importante para salvar? Não caiu por conta dele? Tem muita coisa pra gente falar. Busto, estátua pro Abel Braga, a partir de agora, né? Tem muita coisa pra gente falar. Dá o like no vídeo aí, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 450 mil inscritos por aqui. Eu já tô com a minha garrafinha da Golcase, a garrafinha do peixe. Essa aqui é a garrafa Fresh. E a garrafa Fresh, ela mantém a temperatura da sua bebida por várias horas. Então, a sua água fica geladinha por um bom tempo. Então, aproveita, tá lá no site da Golcase, com preços ainda de black. Maravilhoso esse momento para você comprar o presente para você ou para alguém. Agora, nesse período de fim de ano, de Natal, pode personalizar, pode colocar o nome da pessoa. E essa linha de produtos é uma linha oficial. Então tá indo grana pro seu clube, você tá ajudando o seu clube. Golcase, parceira do canal. Quando finalizar a compra, coloca lá o cupom GOLJORGE, aí tem mais um desconto, beleza? Na hora de fechar a compra, não esquece, compras acima de R$ 99,00. Link na descrição e no comentário fixado. Muito bem, é essa que eu vou levar para a academia hoje. Vamos lá! Vamos falar da dupla Ceará e Fortaleza rapidinho, vou deixar o Santos para o final. Obviamente você sabe que nesse canal a audiência santista é muito grande, né? Então, vou falar rápido aqui dos dois. O rebaixamento do Ceará, ele é o mais surpreendente, porque o Ceará, além de depender só dele, o Ceará deu sinais na temporada de que conseguiria uma permanência até tranquila. O Ceará não entrou na zona de rebaixamento nas 37 rodadas anteriores. Eu estava tentando lembrar se isso já tinha acontecido, com certeza já. Eu acho que a Portuguesa, quando cai em 2002, passa pela mesma situação. Ela fica o campeonato inteiro fora da zona de rebaixamento. Na última rodada, entra e cai. Se não me engano. Foi até o ano que Palmeiras e Botafogo caíram juntos também. Botafogo foi lanterna. Esse já estava dentro da zona de rebaixamento há muito tempo. Então, você chega na última rodada, dependendo só de si, com 43 pontos, para pegar o time reserva do Palmeiras, com vários titulares que já estavam de férias, nem foram, o Abel já liberou, Gomes, Piquerez, Vitor Roque, descansa, vão descansar. E o Ceará, que nunca tinha entrado na zona de rebaixamento nesse campeonato, na última rodada, na hora que não pode, entra na zona de rebaixamento e é rebaixado para a Série B. Então é uma frustração, assim, absurda, de um time que, se você pegar os últimos jogos em casa, eu fui dar uma olhada nisso aqui, e isso aqui é determinante para o rebaixamento, tá? Além do fato do Ceará ter perdido as 4 para o Palmeiras no ano, porque teve o cruzamento da Copa do Brasil, se você somar o agregado dos confrontos Ceará e Palmeiras, deu 9-2 para o Palmeiras no ano. Isso explica bem o abismo entre um clube e outro. O Ceará, ele só somou 26 pontos dos 57 que disputou dentro do Castelão. O Ceará foi o terceiro pior mandante do campeonato. Ele só foi melhor como mandante do que o Juventude e o Sport. Aí, realmente, né? Aí, os dois times rebaixados por antecipação no campeonato. Aí não tem como. Se você não consegue ser forte e competitivo em casa, e olha que nós estamos falando de um clube com uma média de mais de 34 mil pessoas por jogo, uma das maiores médias do campeonato. Uma torcida que lotou o Castelão, o campeonato praticamente inteiro. E mesmo assim não foi suficiente. O Ceará passou o último mês do campeonato sem ganhar dentro do Castelão. A última vitória do Castelão foi dia 2 de novembro. De lá para cá, empates com Fortaleza e Cruzeiro, derrotas para o Internacional e para o Palmeiras. E essa derrota para o Internacional, ela vai ficar martelando o torcedor, a cabeça do torcedor do Ceará por muito tempo. Porque tem a expulsão do Vina com 4 minutos que muda tudo. E o Inter sai na frente, o Ceará ainda consegue empatar. Toma o gol do Ricardo Matias, perde um confronto direto e aí se enrola tudo e aí emocionalmente a coisa fica difícil e, pô, você
pegou nas 2 últimas rodadas o Flamengo para ser campeão brasileiro dentro do Maracanã, chance do Ceará ganhar esse jogo, pontuar no Maracanã era baixíssima, mínima, e depois o Palmeiras. Ah, mas é o Palmeiras reserva. Pois é, ainda assim, competitivo o suficiente para enfiar 3 gols do Ceará dentro do Castelão. Então foi um momento, foi um rebaixamento, esse ninguém estava esperando, acho que o torcedor do Ceará não esperava, mesmo nos momentos mais difíceis da temporada, o Ceará ganha o campeonato estadual do rival, começa bem o ano, e ele vai esfarelando. E esse rendimento em casa, ele explica tudo. É impossível você permanecer na primeira divisão, pontuando tão pouco dentro da Arena Castelão. O rebaixamento do Fortaleza, ele gera no torcedor tricolor um outro tipo de dor. É aquela dor da melhora da morte. Cheguei a falar disso ontem no vídeo, porque eu imaginava que o Fortaleza cairia, entendendo que a combinação era muito difícil. Aliás, se você pegar o vídeo da simulação de ontem, dos 5 jogos que envolviam rebaixamento, em 4 o pai aqui acertou o que ia dar. Não o placar cravado, né? Mas vitória do Botafogo, vitória do Inter, vitória do Santos, vitória do Vitória. Eu errei o Ceará, porque eu achei que o Ceará ganharia dos reservas do Palmeiras dentro de casa e perdeu. Então não fui tão mal assim. E na minha projeção, o Fortaleza seria rebaixado. Por quê? Porque apesar da arrancada incrível que o Fortaleza teve nessa reta final, isso vai ficar lembrado, assim, o Palermo fez o que pôde, irmão. O Palermo deu a vida. O Fortaleza vai lá, ganha 4 jogos em sequência, ganha do Bahia, fora de casa, ganha do Red Bull Bragantino, fora de casa, ganha do Atlético Mineiro e ganha do Corinthians dentro do Castelão, 4 seguidas, e na penúltima rodada ele sai da zona de rebaixamento. Ufa, saímos. Só que dos 5 que estavam brigando na última rodada, o único que tinha um confronto fora de casa era o Fortaleza. E não era um confronto qualquer. Era contra o Botafogo, lutando por vaga direta na Libertadores. E essa vitória, por mais que o Fluminense tenha vencido, e o Botafogo não tenha terminado no G5, ele terminou no G6, essa vitória ainda pode colocar o Botafogo diretamente na Libertadores. Dependendo do que acontecer na Copa do Brasil. Se Fluminense ou Cruzeiro, se um dos dois for campeão da Copa do Brasil, vai virar G6. E aí o Botafogo pode entrar numa vaga direta de Libertadores da América para o ano que vem. Então, para o Fortaleza era muito complexo esse cenário. Muito, muito difícil. Gramado sintético, sabe? Muito difícil. E o Fortaleza acabou perdendo. Rebaixamento do Fortaleza, ele é construído pela quantidade de erros que o Fortaleza cometeu ao longo dessa temporada de 2025. Falhas de planejamento, contratações que não deram certo, contratações equivocadas, e eu me lembro do momento da demissão do Vojvoda, de ter feito um vídeo sobre isso, e abordei essa temática aqui. Falei, pois é, assim, o Vojvoda não vinha conseguindo mais dar respostas e acaba sempre sobrando para o treinador, mas é aquela história, né? O erro maior é a quantidade de contratações erradas e os jogadores ficam, o treinador vai. Porque você não vai mandar 20 embora, você vai mandar o treinador. Lembro de ter falado disso claramente naquele vídeo. Então passa muito por isso. Passa muito por erros de um clube que não costumava errar. Isso também assusta, né? No caso do Fortaleza, um clube que a gente tinha como um modelo, um clube que vinha acertando muito na sua gestão, na sua administração. Eu gosto muito do trabalho, eu particularmente gosto muito do trabalho do Marcelo Paz e da figura do Marcelo Paz, mas foi um ano em que alguns equívocos aconteceram e talvez quando você obtém muito êxito, né? Nós estamos falando de um clube que ganhou mais de uma edição de Copa do Nordeste recentemente, vem ganhando estaduais, foi vice da Sul-Americana, no detalhe de uma disputa de pênaltis, quase conquistou um título internacional, um time que terminou, ano passado, galera, o Fortaleza que hoje está caindo, ano passado foi 4º colocado do campeonato. Sabe o Mirassol, que terminou em 4º esse ano, a grande sensação, foi o Fortaleza ano passado. Fortaleza foi 4º colocado, Fortaleza foi direto para a Libertadores. Fortaleza jogou Libertadores esse ano, passou da primeira fase, caiu para o Vélez nas 8º de final. Então, talvez, né, nesse momento em que as coisas estejam dando tão certo, você fica meio cego para os erros, sabe? Vão passando, você vai deixando passar algumas coisas, e acho que o Fortaleza deixou passar várias no planejamento e nas contratações nesse ano, culminando nesse rebaixamento. Mas essa conta não é do Palermo, não. Pelo contrário, se tem alguém que deu uma esperança ao torcedor do Fortaleza de sonhar com isso na reta final, é o Palermo.
É muito ruim, né, para uma praça que respira tanto futebol, que tem 2 clubes de torcida grande que lotam o Castelão, né, não ter representante na Série A. Muito ruim para o futebol nordestino, que a gente vem registrando em período de crescimento claro, né, nesses últimos anos, que só terá a dupla Bavi. Então a gente sai de um cenário de 5 representantes para apenas 2 do Nordeste no ano que vem. Subiu um clube da região norte, que é o Remo, não subiu nenhum nordestino. Além do Remo, subiram mais 3 clubes do Sul, Coritiba, Atlético Paranaense e Chapecoense. Então muda bem a geografia do campeonato em termos de deslocamento, né? Não tem mais viagens para Recife e para Fortaleza, que ficam na parte mais alta do Nordeste. A única viagem para o Nordeste é para Bahia, que é um estado colado do Sudeste. Então, né, para essa galera aqui de baixo, que vai continuar tendo o maior número de participantes, Sul e Sudeste, né, em termos de logística, você perdeu 2 viagens longas para Fortaleza. Tomara que eles voltem, né? E acho que tem tudo para voltar. Tem camisa, tem torcida, tem trabalhos para voltar no ano que vem. Acho que para quem vai jogar a Série B é uma péssima notícia o rebaixamento do Ceará e do Fortaleza, porque em tese são 2 vagas, não sei se são 2 vagas a menos, não vou tratar desse jeito também, não é tão simples assim. Mas são 2 competidores fortíssimos para o ano que vem, na Série B. Muito, muito fortes. Fortíssimos candidatos ao acesso ao retorno no ano que vem. Meu abraço, minha solidariedade. Eu já estive tantas vezes no Castelão, já narrei tantos jogos da dupla Ceará e Fortaleza, já fiz final, algumas finais entre eles. Então, meu abraço aí ao torcedor do Vozão, torcedor do Leão, juntar os cacos, lamber as feridas e vambora, 2026 está chegando aí. Falar do Internacional, rapidinho, que tinha a missão mais difícil do domingo, impressionante, né? Porque ele precisava que 2 resultados, além do dele, acontecessem, e aconteceram. O Abel Braga, cara, o Abel Braga entrou naquela situação de quem não tinha muito a perder, né? O Abel Braga olhou e falou, pô, tô em casa, tô aposentado, faltam 2 jogos. Se cair, é óbvio que a culpa não é minha, apesar de, como eu disse no vídeo da semana passada, ficar uma marca, vai. Não é uma mancha que diminua o tamanho da passagem pelo Abel. A gente precisa usar muito bem as palavras, porque a dificuldade de compreensão é enorme, infelizmente. Não é uma mancha, não é que tudo que o Abel fez agora não fica menor porque caiu. Não! Claro que não, porque esse rebaixamento não seria na conta dele. Ele pegou os 2 últimos jogos, mas ele seria, como o maior treinador da história do Internacional, o rosto que ia estar lá na beira do campo com o time caindo para a Série B. Seria ruim, ele não mereceria, com certeza ele não merece isso. Mas ele aceitou correr esse risco, de graça. De graça. Ele e os auxiliares que foram junto com ele para o Beira-Rio não cobraram 1 centavo do Internacional para fazer isso aí, para tentar livrar o time do rebaixamento. Então estava ele lá na beira do campo, no último jogo, na vitória contra o Red Bull Bragantino, contra um adversário que tinha uma pequena chance ali de pré-libertadores e tal. Quem está na beira do campo, quem é o treinador, é o Abel. E o Abel Braga vai ser sempre lembrado por isso, pelo que fez agora também, além dos títulos, né, da Libertadores, do Mundial, por ter sido o cara que chegou, pegou o barco afundando, ninguém ia pegar. Ninguém. Você manda o Ramon Dias embora, faltando 2 rodadas para acabar o campeonato. Qual treinador que vai aceitar chegar? Ó, meu time tá indo para a 2ª divisão, barco afundando, cheio de buraco, tá entrando água em tudo que é lugar do navio. Você vem, Abel? Ninguém viria. O Abel Braga veio. Veio e conseguiu. Livrou o time, os outros resultados surgiram, aconteceram, né? Tinham 20 mil pessoas no Beira-Rio, parecia que tinha 80. Tamanha a comemoração do torcedor do Inter, o alívio do torcedor do Inter. Seria uma tragédia para o clube financeiramente falando. O rebaixamento para a Série B poderia inviabilizar as operações do clube, um rebaixamento. Isso não é exagero, né? Quem tem se debruçado sobre as finanças do Internacional tem falado sobre isso. Então, galera, para comemorar mesmo, mas assim, acabou ontem, né? Acabou ontem, comemorou, festejou. É mais alívio do que festa, respondendo a pergunta do início do vídeo, e isso vai valer para a análise do Santos agora. É mais alívio do que festa, porque tem muita coisa para resolver. A questão política no Internacional ferve. O presidente Alessandro Barcelos nunca esteve tão fragilizado no cargo. Não vai ser a permanência que vai mudar a situação. Pelo contrário, a pressão por renúncia continua. Ontem ele fez um pronunciamento, né, conclamando todos, a união e tal. Ele vai estar disposto, na prática, a ceder poder ou é um discurso que vai ficar no microfone?
As correntes políticas do Internacional estão em lados bem opostos, assim, está bem acirrada a situação. Então, é um ano difícil para o Inter. O Inter errou demais com treinadores que foram se perdendo, com declarações desastrosas. Um ano lamentável do Esporte Clube Internacional, mas que termina com esse alívio. Alívio. Não tem nada para soltar fogos. Alívio. Somente isso. Alívio é o que significa. E parabéns ao Internacional, o torcedor do Internacional. O Inter fez tudo errado, mas o torcedor não. E o Bernabé, cara, o que o Bernabé fez com a repórter ontem, eu vou tentar pegar o nome aqui da repórter, só ilustra a dificuldade, está aqui. A repórter Nani Chemelo, da Rádio Inferno, que é uma rádio, obviamente, voltada para o Inter. Ela é, pelo que ouvi dizer, torcedora do Internacional. E em vários momentos da temporada, muito provavelmente, nesse ano horroroso, ô Bernabé, o ano do Inter foi bom? O seu ano foi bom, Bernabé? O seu ano foi bom? Só para entender. Acho que as críticas feitas ao Internacional ao longo do ano foram absolutamente merecidas. Aí o Bernabé, quando o time escapa do rebaixamento, jogando um futebol horroroso ao longo do ano, passa pela repórter, tira o fone da repórter que está trabalhando, dá um grito no ouvido da repórter, grita, fala agora! Ué, como assim? Mas esse estado de melindre não é exclusividade do Bernabé, tá? Não é. Eu já contei isso aqui em vídeo. 2023 tinha vídeo preparado dentro do Santos, caso o time não escapasse do rebaixamento, para me cobrar. Tá vendo? Fala agora. O vídeo que eles soltariam no dia seguinte ao não rebaixamento do Santos, em 2023, infelizmente isso não aconteceu, o rebaixamento aconteceu, porque eu dizia o ano inteiro, eu prefiro virar meme no fim do ano do que ver o Santos cair, não tem problema nenhum. Mas aí o torcedor fazer isso, o público fazer isso, tudo bem. Agora, o cara que trabalha no futebol, eu acho isso muito pequeno. Acho isso muito infantil. Porque a crítica faz parte, o elogio faz parte. Na hora que vem o elogio, ninguém agradece. Na hora que o Bernabé estava arrebentando, ninguém, e todos os comentaristas falando e tal, o Bernabé e a assessoria do Bernabé, ninguém ligou, ninguém mandou um e-mail ou WhatsApp para alguém e falou, obrigado aí, viu, pelo elogio. Porque também não tem que agradecer nada. E na hora que toma crítica, fecha a casinha. A não ser que a crítica passe do ponto, seja desrespeitosa, né, vá para aspectos morais, pessoais, aí beleza, aí eu tô fechado com o cara, vamos para cima. Mas não foi o caso, né? Não foi o caso. Então, infelizmente é da cultura desse futebol de hoje que a gente vive. As pessoas têm um melindre enorme, não sabem lidar com crítica, não sabem lidar com contraditório, né? E o que eu acho que piora tudo é a insensibilidade do Bernabé de não perceber o momento que a gente está vivendo. Bernabé, você assiste TV? Você entra na internet, você vai nas redes sociais, você rola a timeline do Instagram. Você tem visto o que tem acontecido recentemente aqui envolvendo mulheres no Brasil? Você tem visto? Só para saber se você está na bolha, se de repente você não tem internet em casa. Você tem visto? Então, além disso, um péssimo momento escolhido pelo Bernabé para se manifestar dessa forma. Não seria desejável em momento nenhum, e fica ainda pior, né? Quando a gente vê o que está acontecendo com as mulheres do Brasil recentemente. Então, cara, uma pena, né? Uma pena, mas, enfim, é essa pequenez, né? Obviamente que eu não vou aqui perder tempo com quem está defendendo o Bernabé, porque idiota a gente só tem que tratar como espuma, deixar na bolha de intolerância dele. Deixa falando sozinho, deixa o idiota falando sozinho, porque ele fica muito à vontade de falar isso na rede social. Em público, na empresa dele, ele não vai falar. Ele não vai falar, porque na sociedade hoje não se tolera, nas pessoas que têm o mínimo de noção, esse tipo de discurso. Não, é isso mesmo, isso é frescura, é mimimi. Fala na rede social com o perfil fake, sem botar a cara, sem a família tá vendo. Fala, machão. Fala na cara das pessoas na rua. Aí eu quero ver se é o bonzão mesmo de falar. Aí eu quero ver. Bom, e o Santos, hein? E o Santos? O Santos escapou. Eu cheguei a imaginar, cogitar a possibilidade em algum momento do Santos não bater os 45 pontos. O Santos terminou com 47. O Santos bateu na última rodada, no apagar das luzes, os 47 pontos. O Santos ficou à frente, inclusive, do Corinthians. Muito inesperado. Pegou uma vaga de Sul-Americana.
Muito inesperado, porque o Santos não teve competição internacional para disputar esse ano. Em 2023, no ano da queda, né, o Santos também, né, cai cedo na Copa do Brasil, etc. Enfim. E no ano passado o Santos só tinha o brasileiro. Só tinha o brasileiro para disputar. Não tinha Copa do Brasil, não tinha competição internacional, ele estava na Série B. E esse ano ele também não teve competição internacional, porque foi o ano do retorno, e aí ele só jogou a Copa do Brasil e caiu para o CRB. Caiu precocemente também na Copa do Brasil. Então, no ano que vem, é um aumento de datas para o Santos, de arrecadação para o Santos, com uma competição internacional para disputar, e você mantém o patamar de receita de uma Série A do Campeonato Brasileiro, que é um alívio. Porque um clube com os cofres combalidos como o Santos dificilmente resistiria bem a 2 rebaixamentos no espaço de 3 anos. 2 anos, nos últimos 3, ganhando cota de Série B. É muito difícil resistir. Porque o tombo da receita, o tombo da cota é brutal. Brutal, enorme, enorme. Não é que você perde 20%, 30%, é muito mais do que isso. Então, é alívio para o torcedor do Santos festejar. O torcedor fez o seu papel na Vila, lotou a Vila ontem, o clima estava muito legal, muito legal. Pena que do lado de fora teve confusão, né? Quando chegou a organizada do Cruzeiro no final do jogo, teve confronto do lado de fora. Assim, é difícil ter paz na Vila Belmiro, né? Difícil você ter um jogo assim, tranquilo, um pós-jogo tranquilo, até no dia de festa. Que ano passado, do ano passado, em 23, no ano do rebaixamento, aí, pô, teve carro incendiado, aí era uma tragédia. Mas, pô, ontem era celebração, cara. Tudo que você imaginava era uma saída tranquila da Vila Belmiro e gente tendo que ficar presa dentro do estádio porque a porrada tava comendo lá de fora. Assim, cansativo isso, cara. Cansativo. Depois não reclamem. Quando o torcedor fica fora do estádio, prefere ver o jogo da poltrona, ficar no celular em casa, depois não reclama. Pô, pra que você vai levar teu filho pra passar por isso, tua filha pra passar por isso? Enfim, mas dentro do estádio, enfim, a festa foi muito bonita. O torcedor do Santos carregou o time nesses últimos 3 jogos. O Santos ganhou os últimos 3 jogos. O Neymar foi importante nos últimos 3 jogos. Agora, algumas coisas a gente precisa fazer o lado chato aqui e dizer: desculpa. Lá vem o Jorge. Tá bom, eu tenho que fazer o papel. Não adianta. Meu papel é relatar aquilo que eu vejo e demonstrar pra você o que eu sinto. Porra, um time que ficou 15 das 38 rodadas na zona de rebaixamento não tem muito o que comemorar. 15 das 38 rodadas o Santos esteve na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Eu estava até com isso aberto ontem, né, no meu guia para o jogo, meu guia de estudo para o jogo. Eu tinha aqui a rodada por rodada, né, do Santos. Será que eu consigo abrir isso fácil? Eu acho que eu consigo, porque está aqui na minha pastinha de downloads aqui, ó. Vamos ver? Meu arquivo do jogo. Rapaz, aqui, Santos e Cruzeiro PDF, tá aqui. Aí tem uma posição aqui, tem um quadrinho que pega posição por posição, rodada após rodada. Você sabe qual foi a melhor posição do Santos no Campeonato Brasileiro inteiro? Tá aqui, ó, tá aberto aqui a posição. Vou mostrar rapidinho pra vocês aqui como é que é o scout que a gente recebe, ó. Rodada após rodada. Ih, já recebi até alerta de bateria baixa aqui, tá acabando. Cadê, ó? Tá vendo? Vou mostrar pra você. Santos e Cruzeiro, aqui, ó. Eu tenho esse posição rodada após rodada, tá vendo aí, né? Muito bem. Do Santos e do Cruzeiro. Isso aqui era o meu material de estudo pro jogo de ontem. A melhor posição do Santos no campeonato foi um 13º lugar, na rodada 14. O Santos em nenhum momento no campeonato, em nenhuma das 38 rodadas, esteve na primeira metade da tabela. Nenhuma. E em 15 dessas 38, o Santos esteve dentro da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Desculpa, eu não vou chegar aqui comemorando, soltando fogos. Não vou. Não vou chegar aqui falando, porra, foda, que fim de ano maravilhoso. Não, foi um ano horrível. De um time que cai pro CRB na Copa do Brasil, de um time que cai pro Corinthians na semifinal do Paulista, tendo o Neymar machucado no jogo mais importante, de um time que toma 6 do Vasco. Porra, Jorge, dia seguinte do alívio você vai lembrar essas coisas? Vou lembrar, vou fazer o papel chato sim, porque eu não quero enganar você, eu não quero que ninguém se iluda. Tem que reforçar a situação na qual estão deixando o Santos, a gestão do Inominável e a gestão do seu Teixeira.
Seu Teixeira não tem que sair agora aplaudido no fim do ano. Nossa, olha aí, o presidente nos livrou, ele sabe tudo de futebol. Errou pra caramba ao longo do ano. Errou, todo mundo errou. Então não é agora chegar e falar, ah, que maravilha, eu não vou fazer isso. Eu não vou esquecer do que fizeram o Santista passar nesse ano. Não vai ser uma sequência de 3 jogos contra times que já não tinham mais nada a fazer no campeonato, que vai fazer eu chegar aqui e falar, porra, fantástico. Pode achar chato, pode achar insuportável, pode achar o que você quiser. Aí tudo bem. Aí é o julgamento de cada um. Eu não vou soltar fogos. O Santos também, além da sua competência, além do esforço do Neymar na reta final, que precisa sim ser discutido, eu vou falar sobre o Neymar no final do vídeo, precisa sim ser exaltado, sim, você gostando ou não gostando do Neymar. Agora, além disso, o Santos teve a felicidade de pegar nas 3 últimas rodadas o Sport rebaixado, o Juventude rebaixado e o Cruzeiro com o Sub-20. Com alguns do Sub-20. Tinha lá o Gabigol, tinha lá o Fagner, mas tudo jogador reserva. Se fosse uma tabela mais difícil, eu não sei o que seria. Não sei o que seria do Santos. Esse Santos, quando foi pro Beira-Rio agora na reta final, tomou um amasso do Internacional no primeiro tempo e empatou o jogo, sabe Deus como. Sabe Jesus Cristo como trouxe o empate do Beira-Rio. Então, não esperem de mim chegar hoje aqui na segunda-feira e falar, porra, foda. Sabe o que vai ser foda? O dia que eu chegar aqui na última rodada e falar, Santos pegou uma vaga de pré-Libertadores. Porra, o Santos terminou bem o ano. O Santos foi semifinalista da Copa do Brasil, ou foi para a decisão da Copa do Brasil. Porra, legal, tá reconstruído. Aí sim. Agora, um time que passa 38 rodadas na segunda metade da tabela, 15 delas na zona de rebaixamento e a melhor colocação é o 13º lugar, eu não vou bater palma. Nem para esse clube, nem para esses jogadores, muito menos para essa diretoria. Muito menos para essa diretoria. Para essa, então, eu viro as costas. Muito menos, tá? Mas vamos lá, vamos falar do Neymar aqui, para fechar o vídeo. O Neymar precisa ser reforçado aqui. Eu falei isso no vídeo pós-jogo contra o Juventude na quinta-feira. Um jogo que eu não vi, mas comentei o hat-trick do Neymar ali, o impacto daquela vitória lá em Caxias do Sul. O Neymar tomou a decisão de jogar no sacrifício nos 3 últimos jogos, com o joelho arrebentado, tendo a necessidade de passar por uma cirurgia. O caso do Neymar é cirúrgico. E até por isso se informou que o Neymar não jogaria mais na temporada, porque o diagnóstico era esse. Artroscopia, faltam 3 jogos, não vai dar tempo, não joga mais. Só que o Neymar falou, eu vou jogar. O time está caindo para a 2ª divisão, preciso fazer alguma coisa para ajudar. Para evitar também ter essa mancha na minha carreira, porque é óbvio que isso passou pela cabeça do Neymar. Ele ficaria marcado como um dos nomes do rebaixamento. Imagina, que vexame, seria o maior vexame esportivo da carreira do Neymar. E ele vai lá no sacrifício, faz gol contra o Sport, faz hat-trick contra o Juventude e participa ontem de gols do Santos. Participou, por exemplo, do 2º gol do Tassiano, né, numa tabelinha, uma devolução maravilhosa para o Igor Vinícius na linha de fundo. Criou outras oportunidades ao longo do jogo. Então, o que o Neymar fez nessa reta final foi ter uma postura de ídolo, de acordo com o tamanho que ele tem. Ah, mas ele não foi a temporada inteira, em alguns momentos não foi. É verdade, em alguns momentos ele não foi. Aquele comportamento horroroso no Maracanã, a pressa em antecipar o retorno pensando na seleção brasileira em março e não pensando no Santos, e aí ficou fora da semifinal contra o Corinthians e fez falta, claro que fez falta. O bate-boca com o torcedor na Vila Belmiro depois do Santos e Inter, quando ele xinga o torcedor. Agora, nessa reta final, sendo absolutamente justo, Neymar foi grande. Neymar pegou e falou, daqui, vou fazer. Pô, pode agravar a lesão, não interessa, eu vou jogar, depois eu resolvo. Primeiro o Santos, depois a minha lesão. Foi isso que ele fez na reta final. Você gostando ou não do Neymar, você precisa admitir. E ontem, na entrevista pós-jogo, à GETV, o Neymar conversou com o Bruno Formiga e o André Balada no campo, e ele falou de algo que eu considero muito importante. Eu achei muito boa a entrevista do Neymar depois do jogo. Muito consciente, muito lúcida. O Neymar trata como último objetivo Copa do Mundo. Ele falou, agora eu vou descansar, fazer a artroscopia, jogar ano que vem para o último objetivo. Qual é esse último objetivo? Aí o Formiga perguntou, é Copa do Mundo. Ele ainda conserva o desejo de estar na Copa. Aí o Neymar ainda brincou com a história, o Formiga, né, pro Neymar brincou com a história do está apto? Não, eu tô apto, tô sempre apto. Aí é com o professor. Eu continuo achando que o Neymar não irá na Copa. Acho que o tempo é muito curto para isso, por um cara que não fez parte do ciclo, por um cara que teve 4 lesões no ano. Não me parece o Ancelotti inclinado a levá-lo em hipótese alguma. Posso ser surpreendido no final, mas acho que o Neymar não irá para a Copa do Mundo. Mas o Neymar dá uma resposta muito boa
quando ele é perguntado sobre o aspecto emocional. E ele disse que depois do jogo com o Flamengo no Maracanã, um jogo onde ele claramente estava desestabilizado, ele foi muito mal em termos de comportamento, muito mal com os companheiros, muito mal. Ele acha que as críticas passaram do ponto. E acho ok o Neymar sentir isso, porque provavelmente teve crítica que passou do ponto. Claro que tem. Tem muita gente que quando vai criticar o Neymar, vai acima da linha da bola, vai pro pessoal, vai para lado político, aí vira essa salada. Vira essa salada. Só acho que o Neymar tinha que fazer um meia-culpa também. Falar, ó, eu fui muito mal mesmo no Maracanã. Isso ele não fez. Mas se queixou das críticas que recebeu e falou, olha, primeira vez na carreira que eu levantei a mão e pedi ajuda. Aí o Formiga insistiu, mas que tipo de ajuda foi essa? Ajuda psicológica. O Neymar buscou terapia nesse período para lidar com a pressão da reta final, com a pressão pelo rendimento, pelo aspecto físico, um monte de coisa que devia estar passando na cabeça dele naquele momento. E é ótimo que um jogador do tamanho do Neymar aborde isso publicamente. Ótimo. Não só que ele procure ajuda, do ponto de vista pessoal é maravilhoso, eu torço sempre pelas pessoas para que elas encontrem seu melhor caminho e, fico feliz do Neymar ter tomado essa decisão e fico feliz dele ter explicitado isso, publicizado isso, para conscientizar outras pessoas da importância de ter uma ajuda terapêutica, ter uma ajuda profissional, ter um suporte, dividir esse fardo, dividir o peso de lidar com as emoções, né? Saúde mental é um dos grandes temas desse momento atual que a gente vive. Então, que bom que isso fez bem ao Neymar. Claramente isso fez bem ao Neymar, porque só faz bem, gente. Só traz benefício. Então, como a gente vive, infelizmente, numa sociedade um tanto quanto burra, parte dela apenas, graças a Deus, né? De muita burrice, de muita insensibilidade. Não, porque tudo é mimimi, tudo é frescura, tudo é isso, tudo aquilo. As pessoas não pensam, né? As pessoas só esbravejam. Que bom, chega alguém como o Neymar e fala, peraí, isso aqui é importante, galera. Isso aqui é importante. E um cara que é seguido por milhões e milhões de pessoas, muito jovens, dá um exemplo muito legal quando fala sobre isso. É isso aí. Para 2026, se permanece ou não, eu acho que é o caminho natural. Eu sigo com a mesma opinião sobre o ano passado. E, gente, quando eu digo que não acredito que o Neymar vá para a Copa do Mundo e não acredito que o Neymar tenha mercado fora do Santos, eu não estou querendo, em hipótese alguma, desmerecer o cara. Em hipótese alguma, pelo amor de Deus. A gente tem que desenhar, meu Deus, é muito difícil. Não é isso. Mas é uma constatação de momento. Eu não consigo enxergar hoje clubes de ponta investindo no Neymar com as interrogações físicas que tem. Vai passar por uma artroscopia no joelho agora. Então eu acho que o caminho natural mesmo é ele continuar no Santos. Desde que seja um caminho inteligente encontrado pelas duas partes. O presidente Marcelo Teixeira ontem falou que vai ter uma reunião nos próximos dias que deve sacramentar a renovação. Não pode onerar excessivamente os cofres do clube, né? Tem que trazer retorno técnico, tem que trazer retorno esportivo, tem que trazer retorno financeiro. Se for num modelo inteligente, eu acho que é o caminho natural o Neymar permanecer para o ano que vem. Agora, a política de contratações do Santos tem que mudar para o ano que vem, né? O Tassiano fez 2 gols ontem. Não é porque fez os 2 gols ontem que a gente vai achar que a operação de 32 milhões de reais para trazer o Tassiano foi uma operação bem sucedida. Eu não vou esquecer, porque o Tassiano livrou o time do rebaixamento na última rodada. Esse é o ponto. É isso que precisa ficar para quem tem microfone, para quem tem voz e que precisa cobrar essa diretoria. O Santos não pode contratar 2 zagueiros ao mesmo tempo e os 2 juntando não dá 1. Como fez agora na reta final do ano. O Santos não pode contratar um lateral como o Mike, que andou em campo do Beira-Rio, que não conseguia recompor, que não conseguia voltar do meio campo. O Santos não pode. Então não adianta renovar o Neymar e a política de contratações continuar essa. Não adianta contratar o Neymar e ter um Patrick encostado ganhando 800 pau por mês, porra. Não adianta, não adianta. Vai ficar tudo nas costas do Neymar. Aí o Neymar vai ter que resolver. Se ele tiver que resolver contra o Sport, Juventude, Cruzeiro, Reserva, talvez dê. Se ele tiver que resolver contra o Flamengo e Palmeiras, talvez não dê. Esse é o ponto. Então, o alívio pela permanência não pode jogar problema para baixo do tapete. Pro meu tapete não vai. Pode ter certeza que não vai. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo, boa semana e tchau.